Seja bem-vindo a mais um debate Autárquicas 2025. Hoje a RTP Açores e a Antena 1 Açores levam até si as principais propostas do Conselho da Praia da Vitória, onde concorrem 5 forças políticas. O PS apresenta Marco Martins, tem 43 anos, é assistente social, já foi diretor regional da Solidariedade Social e é atualmente deputado no Parlamento Regional. A coligação PSD-CDS-PP recandidata a um segundo mandato Vânia Ferreira, de 46 anos. É técnica superior de serviço social e foi também deputada no Parlamento Regional. Pela CDU concorre Fábio Borges, de 38 anos, operário fabril, membro da Comissão de Ilha do PCP e dirigente da União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo. Pelo Chega, Francisco Lima, tem 58 anos, é médico veterinário e atualmente deputado na Assembleia Legislativa Regional pelo Chega, pela Ilha Terceira. E por fim, pelo Bloco de Esquerda, este apresenta Ricardo Toste, de 54 anos, é técnico de manutenção na EDA, dirigente sindical e membro da Comissão Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda nos Açores. Muito obrigada pela presença de todos neste debate. Como já sabemos, um debate de 90 minutos. Vamos tentar que seja o mais esclarecedor possível para os eleitores da Praia da Vitória. Vamos arrancar com uma ronda de perguntas individuais e depois centramos atenções nas medidas que estão presentes nos vossos manifestos. Francisco Lima é deputado regional, foi candidato à Assembleia da República e foi eleito, mas acabou por não assumir esse mandato. Caso vença as eleições à Câmara Municipal, a sua posição vai ser diferente? Vai abdicar do cargo e da posição de deputado regional para assumir esta Câmara, também para esclarecer os eleitores quanto a isso? Muito obrigado pelo convite à RTP. Começo por cumprimentar também os meus colegas de painel e as pessoas que me estão a ouvir e a ver em casa. Eu já esperava essa pergunta, desta vez não falou nas malas, vá lá que não falou. E, portanto, sobre esse caso eu já tornei público o que é que se passou. Portanto, o partido entendeu que eu servia melhor a praia e, portanto, vou tomar posse como presidente ou mesmo como vereador, caso os praenses depositem confiança na minha candidatura, portanto, na nossa equipa. E, portanto, sobre isso não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, a senhora Presidente que aqui está ao meu lado, também saiu de deputada regional para Presidente. E, portanto, eu farei o mesmo. Podia decidir não o fazer, por isso não daí as circunstâncias da República foram as circunstâncias da República e as circunstâncias atuais são as atuais. Aliás, eu já tinha anunciado a minha candidatura à Praia da Vitória antes de assumir a candidatura à Assembleia da República. E tive que decidir me candidatar à Assembleia da República, o partido, cerca de 48 horas antes da entrega das listas, porque o candidato teve um problema pessoal. E, portanto, eu assumi e pode rever os arquivos todos da RTP, em lado nenhum eu disse que iria assumir o cargo. Eu disse simplesmente que era uma candidatura que representava uma ideologia e que iria defender essas ideias. Alguém ia defender. E neste momento temos a engenheira Ana Martins, que lá está, e contrariamente a que muitos jornalistas dizem que é um partido de homem só, que não tem quadros, portanto nós temos quadros e alguém está a fazer o meu trabalho. E neste caso, a pergunta direta é, sim, vou assumir as funções para as quais obtiver votos, neste caso, ou obtiver a confiança dos praenses. Pergunto-lhe ainda qual é a confiança também relativamente a estas autárquicas. As últimas autárquicas também o resultado se calhar não foi o esperado. Já assumiu que aqui um resultado inferior a 30% seria uma derrota. Está confiante nestes resultados? Sim, nós estamos a concorrer para ganhar e, portanto, eu também não escondo dos 3 partidos que estão aqui maiores, digamos, qualquer um possa ganhar e, pronto, há que respeitar democraticamente os outros, mas estou aqui para concorrer para ganhar, é evidente que se há cá 3 grandes partidos, para ganhar tem que ter mais de 30%. Eu não creio que ninguém se candidate aqui dos partidos maiores que não seja para ganhar, então andamos aqui a brincar. E nesse ponto de vista, uma questão matemática, para ganhar tem que ter mais de 30%. Se não ganhar, pronto, depende da dimensão da derrota. Agora, o partido em 2021 era um partido que tinha um ano em que as pessoas até para fazer listas tinham medo, coisa que ainda continua, o medo, a nossa democracia, uma democracia coxa, a nível da perseguição e as ameaças continuam para os partidos pequenos, não falo só para o Chega, falo também para os outros partidos que estão aqui representados. De facto, não é fácil assumir essas candidaturas e, portanto, a nossa perspectiva é ganhar as eleições, mas a gente vai respeitar o que os praenses decidirem. Agradeço-lhe. Francisco Lima, quer um resgate gradual para que não se sacrifique a liberdade financeira do município e quer uma avaliação independente de todos os ativos
arquivos municipais, bem como uma auditoria às contas dos últimos 20 anos. A auditoria que este governo levou a cabo não o satisfaz? Não foi suficiente para perceber o panorama real daquilo que são as contas da autarquia? A questão é dos últimos 20 anos sobre áreas específicas, nomeadamente a aquisição de património que a Câmara fez por preços, 300% do preço de mercado, para salvar empresas de alguns amigos, e estou a falar da governação socialista. E, portanto, como eu acho que... eu não vou concretizar nada, isso é seria o ideal. Público. Portanto, a questão Falou de aqui amigos, é concretiza, o Partido Socialista não vive bem com essa realidade. E, aliás, aqui está a prova, logo no início desse debate, porque é que não se deve votar no Partido Socialista? É que eles não se arrependeram de nada, estão iguais. Portanto, se voltarem à Câmara Municipal é para fazer mais do mesmo. Desculpa, e, portanto, é tão ridícula a sua acusação temos que ver aqui certas aquisições que foram feitas patrimoniais, muito para além do preço que era suposto, o preço de mercado. E, portanto, essa auditoria não vai ser para pagar grandes ROCs, grandes revisores, grandes contabilistas. Eu próprio vou fazer essa auditoria, vamos, portanto, mediante o pessoal da Câmara, a gente faz rapidamente isso e poderá ter que mandar para o Ministério Público alguma coisa. E, portanto, a auditoria é essa. A auditoria, de resto, as câmaras todas são auditadas pelo Revisor Oficial de Contas e tem o Técnico Oficial de Contas e, portanto, não vou fazer uma auditoria. O resgate tem a ver com uma coisa muito simples, é que a Câmara, a capacidade de endividamento, se for para fazer investimento, neste momento está praticamente bloqueada. Nós, em relação à governação do Partido Socialista, estamos praticamente iguais. É verdade que o Partido Socialista trouxe-nos a um pântano, não percebi se é um pântano, e nós estamos com dificuldade de sair de lá. Esta governação teve dificuldades, porque encontrou uma desgraça total, esta autarquia praticamente falida, e não há que escamotear essa realidade. Aliás, isso é normal, as governações do Partido Socialista, em mais da Geringonça e tudo isto, é normal levarem o país sempre à falência. Agora, desculpem, não posso neste caso é a autarquia. Porque é muito engraçado falarem de autarquia quando dá apoio ao Governo Regional, o candidato Marco, tem um nível de endividamento histórico, e daí não há uma única palavra. Só serve as dicas para aquilo que nos dá jeito. Em relação ao Governo Regional, são conhecidos os números de endividamento histórico. Não, mas o endividamento tem mais uma vez com as empresas, esconderam a dívida, criaram empresas, puseram lá, vinham-se vangloriar. Já a governação socialista que vangloriava-se, o Sérgio Ávila, o vice-presidente que tinha superávites, aqui também o Roberto Monteiro era a mesma coisa, a insultar a inteligência dos praienses. E agora vêm para aqui, passado 4 anos de uma pequena travessia no deserto, com a mesma conversa. E isso é que é triste e dramático. É as pessoas não reconhecerem os seus erros e virem para aqui, sim senhor, nós vamos autarquia à falência, mas eu não era presidente de Câmara, não tem nada a ver com esses senhores. O PS foi o mesmo que o José Sócrates, o PS não se consegue demarcar das más governações. E depois vem para aqui para esses debates, assumir que aquilo estava bem, está mal. A senhora Presidente pode ter errado em muita coisa, mas na questão da dívida, os causadores desta dívida é o Partido Socialista. Há que chamar os bois pelos seus nomes. O tempo nesta... Francisco Lima, o Chega quer reduzir a carga fiscal municipal e até isentar para empresas que criem emprego no concelho, bem como para quem queira reabilitar imóveis. Por outro lado, pretende que haja uma penalização máxima, segundo o vosso manifesto, para imóveis devolutos não recuperados. Entende que são estratégias que são capazes de criar mais condições no município para atrair mais investimento no município? Sim, sem dúvida, porque tem que haver incentivos às empresas e, por exemplo, taxas que existem na praia que não existem em Angra. Desde o preço da água, que chega a ser o dobro, taxas dos resíduos sólidos, que chega a ser o dobro ou o triplo, tudo isso é muito mais caro na praia do que é, por exemplo, no concelho vizinho que Angra do Heroísmo. Isso é que mais caro, não foi de agora. Vem do tempo do Partido Socialista para sustentar essa máquina enorme, cheia de funcionários e cheia de taxos e amigos. Peço que me diga o que é que são também as vossas propostas nesse sentido. Nesse sentido, sobre o imposto, é muito simples. O município pode fazer isso, dar um prazo às pessoas que têm habitações devolutas para fazerem alguma coisa, ou porem no mercado ou às próprias reconstruírem. Não reconstruindo, não há nenhum incentivo para manter o IMI nas taxas mínimas para esse tipo de imóveis. As pessoas vão ter que pagar, sim. Não é a questão do património das pessoas estar em causa, mas as pessoas vão ter que pagar mais por terem os imóveis devolutos. Na máxima ou na mínima? Peço desculpa. Neste caso, os prédios devolutos já está com a taxa máxima aplicada para que haja efetivamente uma visão de recuperação desses mesmos prédios. É verdade. Explicação não tem sido objetivamente divulgado e as Vamos pessoas... à estrada 25 de Abril.
Bom, aqui os candidatos querem falar em vez de... Só um segundo, até agora ouvimos Francisco Lima. Francisco Lima, peço que continue nas suas... Eu já estou habituado a esse regime. Peço-lhe que continue, por favor. E, portanto, tem que ser vulgarizado e as pessoas têm que ser contatadas, até há pessoas que estão imigradas, mas tem que haver um incentivo positivo. E um incentivo positivo porquê? Não vai ser o Estado que vai resolver o problema da habitação em Portugal, e nos Açores e no Conselho da Praia de Vitória. Vão ser os privados que têm que ter incentivos para arrendar as casas. Isso já começa a dar alguns indicadores positivos, por acaso, no Governo da Coligação Nacional, que é criar incentivos fiscais ao arrendamento, criar facilidade nos despejos, porque hoje em dia é um drama quem quer arrendar uma casa, mete lá um inquilino, não paga rendas e nunca mais o tira de lá para fora. E, portanto, isso é que é o maior problema. Porque quando a gente vê, por exemplo, um bairro social, uma obra feita pelo Governo, 10 casas, não sei quantos milhões, 20 casas, não sei quantos milhões, qualquer obra do Governo ou de uma autarquia custa 4 ou 5 vezes mais do que os particulares fazerem. Por isso é que a gente promove sempre a autoconstrução, as pessoas receberem alguma verba, algum apoio, algum incentivo para elas próprias reconstruírem as suas casas. E não é o Governo fazer casas com concursos públicos, com grandes empresas que ficam sempre com esses concursos, que inflacionam os preços porque não há mão de obra, é a realidade, e, portanto, isso nunca será a solução. A gente pode pensar que é, mas não é. A não ser que a gente institui aqui um regime soviético em que o Estado é dono de tudo, fica com casas, dá empregos, que parece o que alguns aqui querem é o Estado dá casas, dá empregos, obriga as empresas a aumentar acima da produtividade até elas falirem e depois fica com as empresas. Portanto, nada disso funciona no mundo real. No mundo virtual de algumas pessoas funciona. Aqui não funciona. E, portanto, temos que dar incentivos às pessoas porem casas no arrendamento, que isso é o grande problema, tirarem algumas do alojamento local, obtendo a rentabilidade necessária no arrendamento, e isso é que é o caminho. Muito obrigada. Passamos exatamente para um ponto que também já foi aqui debatido, já foi trazido aqui ao debate. A praia tem as duas principais portas de entrada na Ilha Terceira. Dito isto, todos vós dizem que devem ser valorizadas. Temos o porto, o aeroporto, e também vamos dar aqui destaque àquilo que é o papel também da base das lajes. Que posição assume o Chega, Francisco Lima, perante esta questão das acessibilidades? Pergunto se a praia neste momento tem realmente os proveitos necessários daquilo que estas questões diz respeito, quer ao porto, ao aeroporto, também à base das lajes. Está a saber tirar proveito destas infraestruturas no município? É assim, a Praia da Vitória, felizmente, tem condições do mar para ter o porto, e foi essa a opção dos nossos antepassados, e tem beneficiado a praia, e assim como uma base americana, porque mesmo reduzindo, porque é que foi? Houve uma redução, porque mesmo o país mais rico do mundo também teve que fazer reduções de despesas, e portanto, quando vem com as falácias de que a gente aqui tem que sustentar empregos inúteis, portanto, isso não é verdade, nem sequer para o país mais rico do mundo. Agora, eu acho que é um insulto dizer que a presença dos Estados Unidos da América na Ilha Terceira não tem valor económico, tem valor económico dos empregos diretos e indiretos que cria, e até que não seja da nossa defesa. E, portanto, é evidente que temos que negociar, a negociação com um Estado como os Estados Unidos, o Estado norte-americano, não é fácil, mas nós temos sido muito mal representados, nem sequer pelo Governo Regional. Qualquer um governo regional, é para o Governo da República que ignora completamente os Açores. E portanto, acha que esta ideia de ter uma representatividade do município na Comissão Bilateral é plausível de pôr em cima da mesa? É sim, eu concordo com a ideia do Partido Socialista. Acho que não se vai concretizar porque as forças de bloqueio do centralismo não vão deixar. Pronto, mas a ideia é boa. Claro que se desse alguém representante... Pode ser proposta, é uma boa ideia. Eu reconheço que é uma boa ideia, até porque no passado chegou a ser, a representação era quase um chefe de gabinete, agora parece que o seu vice-presidente do governo tem representado, não sei se tem obtido os melhores resultados, mas a ideia, eu apoio a ideia ali do Marco, porque quando as coisas são claras, a gente tem que reconhecer as boas ideias. Agora, eu não acredito que o centralismo da República e que o desprezo que tem pelos órgãos próprios da região e muito mais ainda pelo município, eu não acredito que a gente vai a concretizar essa ideia. Agora, muito dos problemas da descontaminação... Vamos exatamente a isso já a seguir, no próximo tempo. Agora, a nível do aeroporto, por exemplo, este Governo Regional tem investido, nomeadamente na modernização, que aquela estrutura estava completamente degradada, e fez ali investimentos. Tem-se feito um esforço de modernizar, assim como esses projetos que são anunciados para o Porto. Obrigada. Já está aqui com um tempo a mais, vamos tentar falar na modernização da rede de saneamento e também na melhoria da distribuição da água. O que é que está a falhar? Estas monitorizações não convencem?
É sim, as monitorizações, segundo o que diz aqui a Sra. Presidente, estão de acordo com a lei e isso já nos satisfaz. O que não nos satisfaz é pessoas que usaram a contaminação, não só é que existe, como é que existe nas mentes deles, para fazerem análises particulares e achincalharem os terceirenses na praça pública, criando o caos. E isso é que é o pior que existe. Nós temos que resolver os problemas, não estamos aqui coniventes em esconder os problemas, mas não podemos inflacionar um problema que já é de si grave. Não vamos estar aqui, como parece que alguns querem, dizer, sim senhor, vamos fechar as torneiras todas e agora vamos pedir ao Governo Regional que faça mais voos de turistas para a Ilha Terceira para terem as torneiras fechadas, porque estamos aqui perante um caos. Isto não há nada disto, portanto, há um problema, o problema está identificado. Há investimentos que foram aqui anunciados. Há outros, eu quando falo, por exemplo, na zona industrial também, a rede está bastante obsoleta, também tem que haver melhorias na própria zona industrial e há cortes de água. E, portanto, houve a questão da Santa Rita, também um processo que creio que já está executado. Ou seja, foram feitos investimentos porque a rede está obsoleta. Como as nossas casas, uma casa que a gente mora, que tenha 20, 30 anos, de vez em quando começa a arrebentar as canalizações e há que fazer melhorias, Agora, o problema que a gente tem aqui é grave, ao ponto de terem que ser tomadas medidas, mas não é grave ao ponto de nós andarmos aqui em autoflagelação, a afastar os turistas e a criar o pânico. Nós até, não estando propriamente aqui no programa eleitoral, neste programa eleitoral, mas a nível do programa eleitoral do Chega, a nível regional, diz claramente que devia haver um estudo epidemiológico e os praienses eventualmente terem prioridades em alguns tipos de patologias até em hospitais privados. Porque isso é que é o grande problema, que é, há um problema da pessoa se tem uma falta de saúde devido à água, mas ainda outro maior problema, que é se não se trata a tempo e horas. Isso vai para o sistema de saúde normal. Há um encargo ambiental que é suportado essencialmente pelos praienses. E eles, não tendo benefício, ficam com todos os malefícios. E devia de haver, nomeadamente no nosso sistema de saúde, uma prioridade, um carinho especial para essas pessoas que aqui vivem. Nós temos sensivelmente 10 minutos para a última ronda antes de irmos ao minuto final, mas ainda assim queria tocar a questão do turismo, porque já foi falada aqui de formas diferentes. Dizer-vos que em 2024 foram registadas 96.347 dormidas, foram mais 59% do que em 2019. Francisco Lima, o Chega quer apostar num selo distintivo para o município como Praia da Vitória Sustentável. Em que é que consiste este selo e como é que poderá beneficiar o fluxo turístico também do que daqui advém de ter um selo de cidade sustentável? Bom, temos que fazer trabalho de casa, não é? Temos que fazer, portanto, um estudo, eventualmente, das condições que temos para esse selo, as exigências que vamos ter. Temos que dar o exemplo, começando pelas nossas zonas balneárias que têm que ser limpas. Há um problema de algas que se encontra em putrefação, que também não é um bom cartão de visita. Tem que haver uma participação mais ativa do município, coisa que não aconteceu, por exemplo, este ano. E esse selo coisas que foram feitas. Esse selo não foram suficientes. Esse selo é uma forma de nos distinguir, porque efetivamente a praia tem menos turistas, também porque os hotéis foram todos para Angra, temos estruturas muito mais pequenas aqui, porque devido às condições de investimento, que na altura deviam ter sido criadas, não foram criadas, e agora com os bloqueios do POCA e da revisão do PDM, que entretanto está nas gavetas há 20 anos, portanto que não é revisto, e que não sei se o novo vai permitir, nomeadamente investimentos estruturantes, o certo é que a gente tem das maiores praias de areias dos Açores, eu não vejo hotéis nenhum, não vejo nada. Que, contrariamente ao que diz aqui a extrema-esquerda, o turismo é o nosso motor da economia a nível nacional. Senão a gente já estava à beira da bancarrota. E nos Açores é igual. Claro que temos o papel da agricultura, temos o papel da indústria, temos o papel dos serviços, temos isso tudo. Temos, eventualmente, os nómadas digitais no futuro, mas nós, sem o turismo, atualmente os Açores já estariam muito próximos do precipício, senão já teriam caído. E, portanto, o turismo é a nossa vaca sagrada e, portanto, há que tratá-la bem e essa aí é uma das propostas de diferenciação que queremos fazer em relação ao total, mesmo a nível à Ilha Terceira. Francisco Lima, um minuto para a sua mensagem final aos eleitores. Caros praienses, como ficou aqui demonstrado aqui neste debate, o Partido Socialista nem fez uma cura de travessia no deserto, e 4 anos realmente é pouco, tem que ser 20. Portanto, o PS trouxe a praia à desgraça, à falência. A coligação, com muito boa vontade, tomou algumas medidas, algumas corajosas, inclusivamente, nós reconhecemos. Nem tudo correu bem, mas
houve um caminho. Nós pretendemos ainda ir mais além, tomar mais medidas corajosas, a nível, nomeadamente, das empresas, da fixação de pessoas, do turismo, no apoio aos idosos, no apoio aos jovens. Nós queremos fazer diferente e fazer com coragem. Nós não nos vamos deixar sequestrar pelo politicamente correto. Vamos fazer o que está certo. E o que está certo é que pode salvar a praia. Muito obrigada. Obrigada a todos por terem estado aqui presentes e por termos deixado estes esclarecimentos aos eleitores da Praia da Vitória. Em meu nome e de toda a equipa, obrigada por ter estado desse lado. Fique bem.